Olá, meus queridos, graça e paz, Pastor Jefferson aqui falando. Quero agradecer a Deus pela sua vida, com um novo vídeo aqui no canal. Nós vamos falar de sentimentos que aprisionam a alma. Você sabia que a sua alma pode estar aprisionada a algum sentimento e esse aprisionamento pode estar matando você aos poucos? É sobre isso que nós iremos falar hoje. E esse sentimento que nós iremos falar hoje é o sentimento da inveja. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto que é tão polêmico, que é tão importante e é um dos 7 pecados capitais mais destrutivos, eu gostaria que você, se você ainda não é inscrito, se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações dos sininhos, para você sempre receber conteúdos como esse, com a finalidade de te ajudar, de agregar conhecimento na sua vida, conhecimento bíblico, conhecimento dentro da palavra de Deus. Então, muito obrigado por você que já se inscreveu, obrigado aí pela credibilidade, e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube, para você estar sempre recebendo conteúdos como esse, através da palavra de Deus. Amém? Então, sentimentos que aprisionam a alma. Vamos falar um pouco sobre a inveja. A palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 26, assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo ele dá uma recomendação para a igreja da Galácia, para os Gálatas, sobre o perigo da inveja. Esse é um dos sentimentos que tem aprisionado a alma de muita gente. Esse é um dos sentimentos que tem matado a alma, tem também atacado o corpo e também ataca o espírito das pessoas. E aí eu queria falar com você pelo menos algumas coisas importantes dentro desse contexto. Pastor, como se livrar da inveja? Como não ter inveja? Como ficar livre desse sentimento tão malicioso e tão destrutivo? A inveja ela tem um poder de autodestruição, é como uma mina, uma bomba. E mais cedo ou mais tarde ela pode explodir, gerando prejuízos. Primeiro eu queria trazer para você o significado dessa palavra inveja. De onde ela se origina, de onde ela vem. É uma palavra em latim e é composto por 2 partículas, videre, que significa ver, olhar, enxergar, e inclinando ou negação ou indeferimento. Quando junta essas palavras em latim, a ideia de olhar com malícia, olhar torto, além disso, pode ter a conotação de lançar mal olhado sobre algo, alguma coisa ou sobre alguma pessoa. Então, vamos ver o pecado da inveja. Deu uma tremidinha no vídeo aí, mas não tem problema não, tá? A escritura sagrada, a Bíblia, ela relata o primeiro caso de inveja ali, no Éden, lá em Gênesis 4, quando apresentou-se Abel e Caim para oferecer uma oferta a Deus. Naquele contexto ali que está em Gênesis 4, verso 1 a 15, a Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel. Ou seja, primeiro Deus olha para a motivação do nosso coração e depois para a sua fé. Ao passo que Deus não agradou-se de Caim, não agradou da atitude dele e nem de sua fé. E ali você sabe, acontece o primeiro homicídio da terra, provocado por inveja. A inveja, ela traz morte, ela traz destruição, tanto para aquele que é invejado e para aquele que inveja. Mas é muito importante a gente tirar uma lição desse episódio de Caim e Abel, que é possível afirmar que o fator que predominou no coração de Caim foi o ato de inveja. Predominou no coração dele. Sabe, em vez de ele olhar para Abel como fonte de inspiração, é assim que a gente deve agir quando tem alguém numa posição melhor que a nossa, quando tem alguém conseguindo algo que a gente ainda não conseguiu. Aquela pessoa deve ser fonte de inspiração e não ser alvo de inveja. Se Caim tivesse olhado para Abel como uma fonte de inspiração,
naturalmente, obviamente, ele não teria matado o seu irmão, porque a inveja, ela faz com que nós matemos aquelas pessoas com as quais nós desejamos ter algo que ela possui ou algo que ela está adquirindo. Então, a inveja é um pecado gravíssimo e é um pecado que tem permeado aí sobre muitos corações, sobre muitas pessoas e tem trazido malefícios sobre essas pessoas. Caim tira a vida do seu irmão e com esse ato imprudente, Caim, ele queria anular o fato de Deus ter atentado para a oferta de seu irmão. E isso é o que muitas pessoas querem fazer. A inveja, ela quer fazer com que nós olhemos para as pessoas com o desejo de que Deus anule aquilo que elas estão recebendo de benefícios por seus esforços, por seus sacrifícios, por sua retidão e integridade diante de Deus. Obviamente, quem é reto e íntegro diante de Deus atrai as bênçãos dele. Então, ao invés de você ter inveja, ao invés de nós termos inveja, que possamos olhar para as pessoas como fonte de inspiração. Lá em Gênesis 37 fala que por inveja, os irmãos de José venderam ele como mercadoria para o Egito. A Bíblia diz que Jacó sabia da inveja de seus irmãos sobre José e ele guardava isso no seu coração. A inveja fez os irmãos venderem José. A inveja faz as pessoas nos odiarem, nos venderem, faz com que as pessoas se vejam livres daquelas que nós queremos ter alguma coisa delas. Sabe, lá em Atos 7:9, a Bíblia diz que os patriarcas, movidos de inveja, está falando aqui dos irmãos de José, venderam ele para o Egito como mercadoria. Olha como é que a inveja ela é destrutiva. Faz com que a gente quer se ver livre da pessoa que Deus tem abençoado, que Deus tem operado na vida dela. A inveja é um dos piores males. Vou ser sincero para você. A inveja é um dos piores males. Os frutos da inveja são incontroláveis, imprevisíveis. A inveja ela é destruidora. O que pode fazer o indivíduo tomado por um coração invejoso? Matar, destruir, roubar. Como cita o autor bíblico de Provérbios 27:4, Salomão disse: cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará diante da inveja? A inveja é um dos piores pecados. Se você tem se visto diante desse sentimento, se livre dele o quanto antes. O invejoso, ele passa mal à vista da fruição. Ele sente-se à vontade apenas com o infortúnio dos outros. O invejoso, ele quer a destruição do outro. O invejoso quer ver o infortúnio do outro, o insucesso do outro. O invejoso quer estar no lugar do outro. Assim, todos os esforços para satisfazer o invejoso são infrutíferos. A inveja, ela está em todo lugar. Está na igreja, está no trabalho, está na família. Sempre alguém querendo o lugar do outro. A vida comunitária, a vida em comunidade, leva-nos obrigatoriamente ao convívio com nossos irmãos e semelhantes, com os nossos amigos, e uma observância mútua de defeitos e qualidades. Na vida em comunidade aparecem os defeitos, também as virtudes das pessoas, mas a inveja, ela aparece em todos os seios da sociedade. E é por isso que a gente precisa se livrar o quanto antes desse pecado. Pastor, quando e como ficar livre da inveja? É urgente. Se você tem esse sentimento, se livre dele o quanto antes, porque senão o maior prejudicado será você. O sábio disse que a inveja faz adoecer o corpo. Ela causa males inimagináveis, porque nela não há bem algum. Na inveja, só usurpação e destruição. Salomão disse em Provérbios 14:30 que o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A inveja é um sentimento doentio, a inveja consome todo aquele que a alimenta. Portanto, precisamos livrar-se dela o quanto antes, o mais rápido possível, e mantermos a nossa saúde íntegra, emocional, espiritual e física. Sabe, o princípio básico para a gente se livrar da inveja é o contentamento. Como ficar livre da inveja, pastor? O contentamento. Paulo escreveu lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8,
Mas é grande ganho a piedade, o amor, com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, a maneira de você se livrar da inveja, de nós nos livrarmos desse sentimento maldito, é o contentamento. Está contente, está feliz, está satisfeito com aquilo que Deus nos tem dado, com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Essa é a maneira da gente se livrar da inveja. Seja contente com aquilo que Deus tem te dado. Não cobice aquilo que é do outro. A cobiça é um pecado. Não deseje aquilo que é do outro. Trabalhe, se esforce, alcance seus objetivos, mas sem invejar aquilo que é do outro. A grande tristeza na inveja, ela sombreja os horizontes e impede-nos de enxergar o bem que cotidianamente Deus tem feito por nós. Você acha que Deus não tem feito coisas boas para você e você foca naquilo que é do outro, quando na verdade você deveria estar focando naquilo que Deus já te deu. Então o contentamento é a maneira de nós nos livrarmos da inveja. Apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 11 e 13, ele disse assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma maneira de livrarmos da inveja. Paulo não tinha inveja de ninguém. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Então fujamos da inveja. Fujamos de tudo aquilo que tem o poder de lançar nossa alma no inferno. Porque o invejoso, aquele que não se liberta da inveja, o lar dele na eternidade será o inferno. Vivamos em santidade, vivamos em honestidades, vivamos em pureza diante de Deus e diante dos homens. Livre-se da inveja. Esteja contente. Contentamento é uma coisa que a gente aprende. A gente não nasce, mas a gente aprende. Esse é um sentimento que aprisiona a alma de muita gente. A inveja. E a inveja tem poder de destruição na mente, no corpo e na alma. Se livre dela o quanto antes. Seja liberto da inveja. Eu não sei se você é invejoso, mas eu quero orar para que Deus nos liberte desse sentimento tão destruidor, que tem um poder de destruição tão grande. Amém? Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Eu quero orar pedindo a Deus que abençoe a sua vida e que você possa se livrar dos sentimentos que aprisionam a alma. Tá? Se inscreva no canal, ative as notificações, porque nós vamos voltar com outros vídeos de outros sentimentos que podem estar aprisionando a sua alma. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã tão abençoada. Eu quero agradecer ao Senhor por essa pessoa que parou tudo para assistir esse vídeo. Eu não sei se essa pessoa que está aí é uma pessoa invejosa, é uma pessoa que cobiça aquilo que é do outro, mas o Senhor sabe. E se esse sentimento está em mim, se esse sentimento está nessa pessoa, nós queríamos pedir ao Senhor a libertação. Nos ensina a viver contente em toda e qualquer situação. Que o poder do contentamento esteja na nossa vida e que nós não venhamos focar naquilo que é do outro, mas focar naquilo que Deus tem feito por nós, através de nós e em nós. Liberta-nos desse sentimento, que é um mandamento: não cobiçarás aquilo que é do outro. Não desejarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. A inveja é um sentimento que tem matado muita gente. Que nós venhamos ser livres desse sentimento e que o Espírito Santo de Deus possa entrar na nossa alma, no nosso coração, nos ensinando a estar e a viver contente em toda e qualquer situação. Que os sonhos que o Senhor tem para essa pessoa, os desejos, se cumpram na vida dela, sem precisar de que ela inveje de ninguém, porque a inveja destrói, mas o contentamento constrói. Nós oramos, Pai, e pedimos ao Senhor: livra-nos de toda espécie de males, que o Senhor abençoe essa pessoa e que ela possa se ver livre da inveja. No nome de Jesus, Pai, é a nossa oração e nós te agradecemos. Amém. Amém, meu querido? Muito obrigado. Deus te abençoe. E para mais vídeos como esses, inscreva no nosso canal e veja lá. Deus tem uma palavra para o seu coração. Forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir.